Hum, Agente de Defensoria Pública Arquivística. Opa, Defensoria Pública Arquivista. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa. Atenção! Para responder as questões de número de 1 a 8, considere o texto abaixo. Em defesa da dúvida. Numa época em que tantos aparecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena ressaltar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, o seu amigo Sócrates pulverizava a certeza absoluta de seus contentadores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. No século mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar presença desafiadora da dúvida como o primeiro passo, lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo à TV, a entrevistas de personalidades. O que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia e nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. A hesitação, a dúvida, o tempo para reflexos são interpretados como incompetência, passividade, absenteísmo. É como se a velocidade tecnológica que dá no ritmo nos novos hábitos e também ditasse a urgência que constituímos nas nossas certezas. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e a busca da verdade fundada daquilo que não aparece. Julgar um fato pelo que ele diz num jornal, avaliar um problema no ângulo estrito do que eles estão envolvidos, subestima-se a força dos valores já estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade de se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para a caminhada das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e definitivamente questionadas. Primeiro, a valorização da dúvida se deve ao fato que ela a. Constitui um meio pelo qual se empreende uma constatação ilusória das verdades dadas irrefutáveis. B. Vale-se astutamente de fragilidade como método para poder impor algumas verdades definitivas. C. Permite algum caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas. D. Contribui para a valorização de verdades pré-estabelecidas por meio de seguros de conhecimento. E. Implica a tentativa de se chegar a algum tipo de conhecimento cuja verdade dispensa qualquer comprovação. A constituição do meio pelo qual compreende a constatação ilusória da verdade como dados irrefutáveis, base astutamente a sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades, permite abrir um caminho para o conhecimento e questionar as verdades dadas como absoluta. Eu vou nascer, vamos ver. C.
você. 2. Diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificam a dúvida, o texto nos lembra o texto, o, o texto nos lembra que há quem pulverize a certeza inabalável com alguns que afirmam seus pontos de vista, juízos e convicções. B. Aqueles que já saem sem apresentar como especialistas infalíveis em temas da política, da ciência e das artes. C. Aquele que se dispõe a pronunciar sobre algum assunto depois de ter aberto várias hipóteses de abordagem. D. Quem sempre suspende as verdades, quem sempre suspenda a verdade das aparências, não furtando questioná-las antes de aceitá-las. Quem se afasta dos julgamentos definitivos para se deter sobre o que há problemático numa matéria. Diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificam a dúvida do texto, o texto nos lembra que quem pulveriza a certeza inabalável com algumas afirmativas de seus pontos de vista e suas convicções. Aqueles que já na saída se apresentam como especialistas. Eu vou estar em B, bem. 3. Considere as afirmações abaixo. Da primeira leitura do parágrafo, pode deduzir um método de conhecimento no qual a dúvida exerce um papel importante e passou a ser conhecimento utilizado em nossos dias, em função de complexidade na época que estamos atravessando. O parágrafo 2 é patente do tom irônico, com o autor que se faz referências aos especialistas infalíveis em todos os assuntos. A ironia que se retifica com o segmento todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. 3. No terceiro parágrafo, todos esses segmentos referem-se a ações a se evitar suspender a verdade ilusória das aparências da avaliação de um problema de um ângulo estrito do que neles estão envolvidos e julgar um fato pelo qual dele diz o jornal. Em relação ao texto, está correto o que afirma, está correto o que se afirma apenas em parágrafo 1, né? Parágrafo 1 pode-se deduzir o método de conhecimento do qual a dúvida do papel é importante ser mais conhecido e utilizado para a complexidade que estamos atravessando. Não. Parágrafo 2. A patente do tom irônico do autor que faz tanta referência a especialistas. Parágrafo 2. Lendo jornais e revistas de TV. Certo. Parágrafo 3. Então, todos os 3 elementos referem a ações de evitar suspender. Parágrafo 3. Então, 2 só, né? 2 é D. 4 ponto. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em pulverizar a certeza absoluta, aniquilar, não,
ditasse a urgência, consumasse precipitação, suspender a verdade ilusória e ao encontro com não. Avaliar um problema pelo ângulo estrito, retificar uma questão aprimorando o foco. O exame mais detido da matéria, a prova mais recondita da tese defendida. Não, eu vou ficar com a D. De 5 pontos. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Uma vez distanciados no tempo, Sócrates e Descartes são parceiros quanto compartilham o mesmo prestígio que costumavam atribuir à dúvida. B. Mesmo separados por séculos, os filósofos Sócrates e Descartes parecem acordes quanto ao seu valor que atribui um papel da dúvida da constituição do pensamento. C. Muito embora fossem distintos filósofos, e de que se consta de tanto Descartes quanto Sócrates alimentavam sobre a dúvida da mesma convicção que lhes mantinha. Descartes e Sócrates, filósofos consagrados, em que seu valor se atribui em duas dúvidas que tinham estreita relação de pensamento quanto àquilo que lhe era comum. Um par de seres distantes de tempo, ainda que compartilhando suas condições, filósofos Descartes e Sócrates se identificavam por conta da sua dúvida que os nutria. Vou botar o 12 minutos já. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na seguinte frase. Aos que vivem em apregoar certeza, digam-se o que fariam melhor que duvidasse um pouco, pois a dúvida nunca faz mal ao rigor com que se ordena as ideias. B. Fazem-se notar nos jornais e revistas de hoje a convicção que se manifestam às pessoas um propósito de tudo, como jamais lhe faltasse incompetência para julgar o que sejam. C. Tornam-se como presunção de incompetência as qualidades que quem hesita reflete antes de agir, preferindo assim a dúvida à precipitação, a cautela e o assodamento. D. Sempre haverá aqueles que prefiram relativizar suas análises, evitando assim, por sua dúvida, que se emprestem aos preconceitos e ao peso que eles jamais poderiam ter. Não se confunda com a dúvida saudável, metódica, as indecisões permanentes de quem jamais se habilita a percorrer o caminho que leva às decisões finais. Eu não sei dizer. Vamos ver. Give it to. Arquivista. Arquivista. Tipo 1, né? Eu acho que sim. Bora lá. Ih, rapaz, vamos ver. Correta. Vamos ver. B. Correta.
D é correto. Se for isso aqui mesmo. Correto. 4D. Não, errado. Ai, droga. E 5 errado. Ah, lasqueira.